Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o professor Paulo Ricardo, seu professor de Bioquímica de plantão. Inicialmente, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal e espero que vocês estejam gostando dos conteúdos postados aqui, ok? Hoje eu resolvi trazer um assunto bem interessante e que não é muito abordado na sala de aula, que é o ciclo do triacilglicerol e a glicerol neogênese e o impacto disso na diabetes, tá? Bom, para começar a abordar esse assunto, eu queria dizer para vocês o seguinte, que nosso corpo ele é bastante inteligente e sincronizado. Todos os processos metabólicos e fisiológicos que ocorrem são todos regulados. Então, o corpo, no caso dos triglicerídeos, eles tendem a manter as suas reservas sempre constantes, né? A não ser que ocorra uma flutuação dos substratos que levam à produção, por exemplo, do triglicerídeo. Neste caso aqui, essa figura está mostrando que os carboidratos, as proteínas, elas levam à síntese dos triglicerídeos. Além disso, a gente tem também os triacilgliceróis, que eles também podem ser usados para a síntese de triglicerídeos. Então, a insulina ela vai atuar de uma forma a ativar enzimas chaves responsáveis em fazer o processo de síntese do triacilglicerol no tecido adiposo acontecer, tá ok? Agora, olha que coisa interessante. Quando o corpo está em uma situação que ele vai liberar bastante ácidos graxos, por exemplo, num jejum bastante prolongado, ou na impossibilidade de utilização de glicose, que é o caso da diabetes, o corpo ele vai metabolizar bastante ácido graxo. Esses ácidos graxos eles são liberados lá do tecido adiposo, tá? E esses ácidos graxos caem na corrente sanguínea e agora são utilizados como fonte de energia em órgãos que conseguem metabolizá-lo, como por exemplo o coração e o músculo esquelético. Agora, olha que coisa interessante. Nessa questão de diabetes, na qual o indivíduo ele não tem a capacidade de produção de insulina, ou o indivíduo produz insulina e não consegue utilizá-la por conta da resistência insulínica, esse indivíduo ele vai metabolizar tanto ácido graxo, através do processo chamado de beta-oxidação, para poder gerar o acetil-CoA. E esse acetil-CoA é que ele vai ser o substrato para a síntese dos corpos cetônicos, que é liberado na corrente sanguínea para nutrir órgãos específicos que não conseguem metabolizar ácidos graxos, ou ainda órgãos que só usam glicose e corpos cetônicos como fonte de energia, tá ok? Bom, se os ácidos graxos eles são usados como fonte de energia naquelas condições que eu falei, acabei de falar para vocês, né, que é no diabetes mellitus e numa situação de jejum prolongado, de onde que ele vem e para onde que ele vai? Então é isso que a gente vai entender agora através do ciclo do triacilglicerol. Então, por exemplo, um indivíduo que é diabético ou um indivíduo que está em jejum bastante prolongado, ele vai liberar alguns hormônios que vai estimular o tecido adiposo a fazer a liberação das suas reservas na gotícula gordurosa lá. Então, esses hormônios eles estimulam a lipase sensível ao hormônio. Essa lipase ela vai hidrolisar o triacilglicerol, que vai liberar glicerol e ácido graxo. Parte desse ácido graxo ele volta a ser triacilglicerol novamente. É um mecanismo de regulação que tem aqui, ó, ele volta a ser triacilglicerol novamente. Parte desse ácido graxo cai na corrente sanguínea, é transportada através da albumina sérica e vai para os tecidos que conseguem consumir como combustível esses ácidos graxos, produzir ATP, e parte desse ácido graxo vai parar no fígado. Então você percebe que existe a comunicação, né, uma intercomunicação entre o fígado e o tecido adiposo. Bom, quando esses ácidos graxos eles vão parar no fígado, o fígado volta a produzir o triacilglicerol, exporta isso para a corrente sanguínea através de uma lipoproteína de muita baixa densidade, conhecida como VLDL, e isso acaba voltando novamente para onde? Para o tecido adiposo. E esses ácidos graxos agora que retornam para o tecido adiposo, ele acaba se tornando novamente triglicerídeos. Perceberam por que é chamado de ciclo fútil? Bom, aqui nesse journal, né, que é de 2019, que fala dos efeitos dos glicocorticoides sobre a gliceroneogênese no tecido adiposo, que é uma revisão sistemática, na página 40, ela vem mostrando exatamente como é que ocorre o passo da gliceroneogênese. Deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês como é que funciona
o passo. Tem uma figura bastante interessante que aqui vem mostrando passo a passo como é que ocorre, na página 40, só um minuto, tá? Então, o que acontece lá na glicerol neogênese? Aqui era a figura, olha aqui. Perceba uma coisa bem interessante. Aqui nós temos um adipócito, né? Isso aqui é a mitocôndria, e aqui mostra passo a passo como é que funciona o passo final até a produção do glicerol 3-fosfato. Repara uma coisa bem interessante. A glicerol-neogênese ela é bem parecida com a gliconeogênese, mas é um passo encurtado. E a gente vai entender isso. Tudo pode começar, pode, eu digo pode por quê? Porque você tem o lactato ou você pode ter o piruvato derivado dos aminoácidos, e aí você pode ter dois substratos diferentes, o lactato proveniente da fermentação láctica e o piruvato derivado de aminoácidos. O que vai acontecer? Esse piruvato ele pode adentrar a mitocôndria, sofrer a ação da piruvato carboxilase, se transformar em oxalacetato, né? O oxalacetato agora sofre a ação da malato desidrogenase que se transforma em malato. O malato ele tem a capacidade de atravessar as duas barreiras das membranas mitocondriais. Sofre a ação da malato desidrogenase citossólica, é convertido em oxalacetato novamente, que sofre a ação da fosfenilpiruvato carboxinase C, que é transformado em fosfenilpiruvato. Após algumas sucessivas reações de inversão da via glicolítica, você tem a formação da dihidroxetona fosfato. E a dihidroxetona fosfato agora sofre a ação do glicerol 3-fosfato desidrogenase e é transformado em glicerol 3-fosfato. E aí o que acontece? O glicerol 3-fosfato se une ao acil-CoA, que é o ácido graxo ligado à coenzima A, e é convertido novamente, olhe, em triacilglicerol. Então aqui nós temos um passo, o passo da glicerol-neogênese, que leva à produção do glicerol 3-fosfato. Percebam que é muito parecido, como eu falei para vocês, com a gliconeogênese, mas é um passo encurtado, porque na gliconeogênese você tem as reações ocorrendo até a síntese de glicose. Aqui você tem as metades das reações ocorrendo, porque o objetivo é a produção da dihidroxetona fosfato, que leva à produção do glicerol. Bom, pessoal, para a gente concluir, então qual que seria o impacto que a glicerol-neogênese tem na diabetes mellitus? Aqui mesmo, nesse mesmo paper, a gente pode olhar lá no abstract, porque eu não vou entrar nos detalhes para que o vídeo não possa ficar muito extenso, mas aqui logo no abstract do paper ele vem falando o seguinte, olha que coisa interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A glicerol-neogênese é importante para a manutenção do conteúdo de gordura no tecido adiposo branco. Um aumento no tecido adiposo branco e especialmente no padrão de sua distribuição, especialmente no depósito visceral, ó, isso aqui é importante, depósito visceral, potencialmente contribui para doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, semelhantes à diabetes mellitus do tipo 2, infarto do miocárdio e hipertensão, perceberam? Então a glicerol-neogênese é um processo que mantém os depósitos de tecido adiposo branco. Se a gente levar em consideração, por exemplo, o depósito de tecido adiposo visceral, que ele é bem problemático em relação às doenças cardiovasculares, isso pioraria consideravelmente o indivíduo que tem diabetes mellitus, levando, por exemplo, até para uma síndrome metabólica. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqueles que são novatos aqui no canal, que se inscrevam no canal, acendam o sininho de notificação para que possa estar recebendo as notificações dos novos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.